Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do The Boot Room Podcast. E hoje a gente tem muita coisa para falar. Tem Liverpool feminino vindo de goleada, tomando goleada, um monte de gol para todo lado. Também tem muito entretenimento por conta de ninguém mais, ninguém menos que Darwin Núñez. Entretenimento dentro de campo no jogo do Liverpool City, também entretenimento na data FIFA, entretenimento fora de campo, brigando com o Careca, que inclusive chamou o Szoboszlai e o Gravenberch pelo nome errado, mais uma pessoa chamando eles pelo nome errado, por sinal. E também a gente vai falar um pouquinho sobre, já que a gente já tá falando sobre City, né? A punição ao Everton, nosso rival. Vamos comentar um pouquinho sobre isso, que gerou muita polêmica. E vamos falar também de um cara que a gente nem lembrava mais que existia, né? Mas que agora foi pai também, Thiago, que tá voltando à nossa pauta aqui mais uma vez. A chuva, que tensão, cobrança de escanteio, Alisson! Contact quickly, Origi! Lovely Para falar dessa miscelânea de assuntos, eu tô aqui novamente com a Gisele e com o Duarte. Sejam bem-vindos para mais um episódio, vocês também, pessoal. Miscelânea. Aí, ó. Só queria dizer que o Thiago já tem mais participação nesse podcast esse ano do que jogando. Nossa. Aí é foda. Não, mas é factual, né? Mas agora, miscelânea? O que é isso? Isso é arcaico. Desculpa, baixou a aula de português aqui, dicionário Aurélio, mas foi mal. Me empolguei na verdade. Essa nem eu iria pensar nisso. Essa nem... Estão sempre a dizer, português é arcaico e não sei o quê. Mas essa nunca ouvi. Mas está Eu certo. já ia falar, chupa português. A brasileira Não, sabe mais português que português. Exatamente, tem que mandar. Porque aí é orgulhoso. Muito bem. Siga. Fiquei orgulhoso. Mas vamos começar então com um assunto bom, que é o Liverpool feminino, obviamente, né? Liverpool veio de goleada, 4-0 em cima do Brighton, que era um time que tinha bastante gente com expectativa aí pra essa temporada e tal. A galera falou que fez umas contratações muito boas e tudo mais. E pra varrer qualquer lembrança da nossa mente do jogo contra o Chelsea, que sim, a gente tomou também a goleada aí, foi 5-1, né? Enfim, 6, não lembro agora, eu até me perdi a conta de tão Acho que foi traumatizante que foi aquilo, né? E pelo menos pra balancear as coisas um pouco aí, pra deixar o saldo um pouquinho melhor, goleada contra o Brighton. Teve também jogo pela Copa, mas ali a gente já sabe que o time não tá muito empenhado naqueles jogos. O ponto é, a gente continua falando aqui que a temporada é uma temporada muito boa e positiva, né? Cara, eu ia dizer, porque a gente terminou o podcast anterior falando muito bem dessa projeção do time feminino, falando pro pessoal assistir, começar a acompanhar, e aí o primeiro jogo pós é uma surra pro Chelsea, mas é um jogo, até pelo momento dos times, que a gente não tem que definir nada. Assim como quando a gente ganha do Arsenal, aquilo também é fora da curva, também é uma coisa que não define se nossa, agora o Liverpool vai brigar pelo título, não é? Essa derrota tem a ver com clubes muito diferentes. Alguns pontos da nossa defesa, principalmente defendendo lateral, que não foi bem, e aí aquela jogadora que eu prefiro não nomeá-la, porque era tipo Voldemort, jogadora que não deve ser nomeada, deitou na nossa defesa, nesse sentido, acabou com o jogo. Mas depois disso a gente se recupera, né? A Copa, igual a Carol falou, não é uma coisa que o Liverpool vá muito pra cima, até porque nem tem time pra ter tantas frentes assim. Pronto, não podemos falar em citadas, né? Mas também tem a irmã do Reece James, né? Que se lembrou de fazer, nem sei o que chamar, mas tadinha da Coiviste, né? Não teve chances. E também a nossa capitã, Taylor Haynes, também não teve Não nos foi seus bem níveis. no jogo. Sim. Não teve nos seus A níveis. gente mas... sofreu muito justamente em cima das duas, assim, foram o nosso ponto de vulnerabilidade maior nessa goleada. Exatamente. E como nós falámos no grupo e como foi dito agora, ficou um pouco notório a diferença. Como é que eu acho que foi a Gica que usou a expressão? É realidade, não é? É qualquer coisa da realidade, era algo assim. Já não me lembro. Choque de realidade, isso. E usou essa expressão e acho que encaixa um pouco, porque realmente são dois projetos que estão em fases diferentes, portanto é o normal também. Houve boas jogadoras, houve bons momentos de boas jogadoras, mas depois, quando se começa a ver posição por posição, é normal o Chelsea ser muito superior e o resultado depois também. Eu não concordei um pouco, e falei isso no grupo, não concordei um pouco com algumas alterações, principalmente
com a ideia de ter um jogo mais direto, com jogadores que não estavam propriamente preparadas para jogar mais direto, e acho que só as alterações foram piorando ainda mais a equipa e deu no que deu. Não vou dizer que é normal, mas acho que não acaba a temporada ali e também não apaga o que foi feito anteriormente, portanto tem de continuar. Eu depois vi o jogo com o Man United, que também foi um jogo onde também deu para testar um pouco certas coisas, rodaram algumas jogadoras, mas o jogo em si era um pouco desinteressante até para quem estava a ver. Acho que o Liverpool já não tem hipótese, né? Se não me engano só passa uma e o Liverpool tem 0 pontos, então não há hipótese. Mas houve a resposta boa com o Brighton, né? E só pegando esse gancho de questão da Copa também, o grupo é sempre um grupo complicado pro Liverpool, porque é uma questão regional, né? Então, eles agrupam os times por conta da questão geográfica. Então, o Liverpool sempre vai sofrer muito com esse grupo da Copa Doméstica, né? E, assim, então é aquela coisa. Eu acho que, no fim das contas, no momento que a gente tá, não dá pra ficar pensando muito também em achar que vai cansar demais essa competição. Mas aí, só agora, queria fazer um questionamento a vocês, porque vocês falaram muito essa questão do jogo do Chelsea, né? De fato, a gente sabe que os dois times estão em estágios completamente diferentes de projeto, mas vocês acham que a diferença é tão grande assim e foi refletida no placar? Ou vocês acham que talvez não seja uma diferença tão grande assim e que teve também muitas situações meio que fortuitas ali durante o jogo? Eu diria que eu não acompanho tanto, mas daquilo que vi mesmo a nível de jogo jogado, parecia-me que os jogadores do Chelsea eram claramente superiores. E depois também, a nível de soluções vindas do banco, as jogadoras que entraram surpreenderam bastante pelo nível positivo. Não sei se pela forma como o jogo já estava, não sei se também um pouco de baixar de moral, mas a sensação que eu tive é que sim, então um patamar acima pelo menos. Outro patamar! Quando você é o Liverpool, numa situação assim, que você vai ter esses momentos abaixo, e um time do outro lado que tá muito pronto para aquilo e que ainda veio de uma derrota pro Real Madrid na Champions League, veio engasgado, a gente fala, né, que o time quando vem engasgado de um negócio, vai pro outro, quem que vai descontar? Então veio engasgado porque empatou com o Real Madrid, teve lance de arbitragem, não sei o quê, e aí enfrenta o Liverpool logo depois e a gente pagou o pato. Elas vieram com a raiva e a gente pagou o pato. Então acho que tem muita coisa envolvida, tem o mental, tem o fator técnico, tem experiência, e nesse jogo ficou muito vigente tudo isso. Acho que a gente poderia sim ter feito um melhor jogo, poderia ter sido competitivo, a gente ganhou delas na temporada passada, acho que com um time menos pronto do que a gente tem agora, mas sim, então tem a circunstância do jogo, e a circunstância do jogo a gente estava muito vulnerável e elas engoliram a gente dentro desse sentido. Isso é um bom ponto, até porque pensando bem, desculpa. Pode ir. É um bom ponto essa questão de ter poucas jogadoras prontas para este nível, que são realmente diferenciados pensando bem, as nossas melhores jogadoras seriam a Nagano, pelo menos as mais regulares a nível de exibições e performance, a Nagano e a Hobinger, né? Que são duas jogadoras que acho que a Nagano tem 24 anos e a Hobinger tem 21. Ela fez anos há pouco tempo, mas exato, tem 22 e a Nagano 24, pronto. E acho que a Sophie Hogue ainda está a adaptar, marcou agora, não é? E assistiu, acho que assistiu sim, contra o Brighton. E vai demorar o seu tempo, normal, mas também é uma jogadora muito jovem, não deve ter muito mais que 25, que é uma idade jovem ainda mesmo. E as questões de jogadoras que têm idades mais à frente não são... Há uma expressão que eu tenho ouvido muito ultimamente que é game changer, que é assim, têm falado muito, até falaram muito do Trent, nesse sentido, do Arnold, mas o Liverpool não tem essas jogadoras neste momento. Uma dessas jogadoras é a Van der Zanden, mas acho que é a única, né? E isso é uma mistura de... Não só a idade, porque há jogadores de 24 anos, de 22, 23 que decidem jogos, obviamente, mas a idade ajuda, de certa forma, a se manter-se num certo nível e a ser constante nesse nível. E principalmente a tal questão da experiência. Uma experiência é uma coisa que não pode ser adquirida sem tempo, né? Então, nesse sentido, se pensarmos bem, super estrelas que o Liverpool tenha neste momento com este nível de andanças, só a Van der Zanden. Por isso é um bom ponto, mas ficou visível. Eu compreendo essa pergunta da Carol quando ela pergunta em relação a será que era assim uma diferença tão grande para se levar um 5-1? Claro que não, mas num campeonato regular eu acredito que o Chelsea será sempre muito mais forte e muito mais consistente que o Liverpool, e é mais nesse sentido. Acho que um jogo entre as duas diretamente não vai ficar sempre 5-1, não vai ficar grandes goleadas. Acho que
o entorno em si, o jogo ter sido no Stamford Bridge, público, muito público também, tudo isso ajuda que se crie um ambiente diferente e que se possa ter justificado ou não. Algumas ajustes táticos não foram bons, enfim, tudo isso ajuda, mas é aí, é a minha opinião. Tudo estava favorável a elas e tudo não estava favorável. Exatamente. Deu no que deu. E assim como a Gisele falou que o Chelsea pegou e descontou na gente a derrota contra o Real Madrid, a gente Eu foi falei lá derrota? e pegou... Era empate. Empate? Desculpa também, porque eu também não estava ligada em qual tinha sido o resultado, né? Mas enfim, o resultado não tão bom contra o Real Madrid, o Liverpool foi lá, pegou e descontou isso no Brighton também, que aí foi 4-0, um jogo que o Brighton começou melhor e que inclusive a gente já viu de cara uma influência muito grande de uma escalação diferente, que a gente viu no gol a Mika e não mais a Lols, que eu confesso que eu esperava por isso há um tempinho, acho que vocês podem até perceber na minha voz que eu fiquei bem feliz com essa mudança, né? A gente viu... Ficamos, né? Enfim, nossa, até empolguei aqui, mas enfim. A gente já teve uma mudança logo de cara ali no gol e foi importante a mudança, porque a Mika fez defesas que conseguiram fazer com que o Liverpool tivesse um pouco mais de segurança. O primeiro gol foi um pouco assim... Era um momento melhor do Brighton, mas depois disso o Liverpool conseguiu ir de boa no jogo, assim, navegar tranquilo nesse jogo, e aí construiu, depois disso, a vitória. E a gente teve o gol, né? O primeiro gol ali foi exatamente na bola parada com a Gemma Bonner, que recentemente se tornou a jogadora com mais jogos na história do Liverpool feminino, né? Então, assim, era um jogo até comemorativo também, que ela recebeu, o quadro com a camisa e tudo mais. Então, foi muito legal, foi muito simbólico também que ela abrisse o placar, que ela abrisse o caminho para uma goleada como foi. E aí, mais 3 pontos para o Liverpool e contando, né? A gente tá bem empolgado aí com esses resultados que a gente tá tendo. Assim, claro que teve esse super tropeço, digamos assim, que aconteceu contra o Chelsea, que realmente, como acho que a Gisele falou, tudo que tinha possível de bom para dar para elas deu, e tudo que tinha como dar de ruim pra gente deu, juntou isso no mesmo dia e aconteceu o que aconteceu, mas aí pelo menos eu acho que o Liverpool deu uma resposta muito boa com essa goleada contra o Brighton, que a gente enxergava como um time com uma perspectiva muito boa, bem alta para essa temporada. E com isso o Liverpool se mantém lá em cima na tabela da Women's Super League. Exatamente. E eu, se perguntasse no início da temporada se o Liverpool à 9ª jornada ia estar a 2 pontos da Europa, de certeza que a vossa resposta seria negativa, não. Né? Seria jamais eu imaginaria isso. E com saldo positivo, atenção. Então, eu vi aquele gráfico que vocês mostraram e realmente é uma diferença abismal. Pelo menos a performance pode não estar sempre lá, mas a nível de resultados está. E então é um bom passo. Se mesmo jogando de forma inconsistente ou mesmo jogando mal, que acho que não é o caso, mas mesmo jogando mal se mantém os pontos, depois quando a performance vier é mais um indicador que dá para fazer mais, dá para sonhar com mais. São quantas rodadas? 8 jogadas 8. Até agora. Aí só para situar o pessoal com relação a essa questão que o Duarte comentou do gráfico que a gente estava fazendo, né? A gente soltou ali no nosso Twitter, no nosso perfil, um gráfico que compara qual foi a quantidade de pontos que o Liverpool tinha na temporada passada, enfim. Na temporada passada o Liverpool chegou a 14 pontos na 14ª rodada do campeonato. E o Liverpool acabou de chegar a 14 pontos na 8ª rodada. Então você, assim, vê uma diferença considerável no que o Liverpool está conseguindo ter de resultado dessa temporada para a temporada seguinte. E aí, pegando e fazendo uma extrapolação bem, assim, sem muito parâmetro, só mesmo para ter uma ideia do que poderia ser se o Liverpool mantiver essa média que tem tido de pontos por jogo, que é 1,75, se eu não me engano, na 14ª rodada, que foi quando o Liverpool atingiu 14 pontos na temporada passada, se a gente pegar essa média e extrapolar, a 14ª rodada dessa temporada, é possível que o Liverpool tenha aproximadamente 24 pontos. É 24 pontos e meio, mas não tem como ter meio ponto, né? Então, assim, seriam mais ou menos aí 10 pontos a mais do que a temporada passada em um mesmo momento, digamos assim, uma comparação. Então, dá para ter uma noção muito boa de como os resultados têm sido bem melhores do que a temporada passada. Até porque
Na temporada passada a gente teve a vitória no primeiro jogo contra o Chelsea, como vocês falaram que a gente ganhou delas na temporada passada. E aí depois ficou até a sexta rodada, até a sétima rodada para conseguir pontuar novamente. Foi uma sequência absurdamente grande sem conseguir pontuar. E aí você vê nessa temporada uma constância de pontuação em quase todas as rodadas ali. Só deixou de pontuar contra o Everton e contra o Chelsea, né? E assim, são resultados que você entende que a gente não vai pontuar. Você não conta com pontos nesses jogos, né? A gente tem 2 empates, 2 derrotas e 4 vitórias? Isso. É isso. É um bom Exatamente saldo. isso. A gente só tá atrás dos times que a gente sabe que tem muito mais investimento do que o Liverpool no momento, que o Chelsea, Arsenal, o City e o United. Exatamente. Se a gente terminar ali no top 8, eu acho que a gente vai terminar acima disso, mas no top 8 eu fico feliz com o desempenho, com pontuação, com o resultado. E aí eu vou falar de novo nesse podcast, eu vou falar em todos. No final da temporada, se a gente mantiver as jogadoras que foram bem, contratar novos nomes, aí eu entro no empolguei que a Carol já entrou. Ei. Tenho uma questão para Mas vocês. não tinha como não entrar no empolgou. Mas só em termos de comparação, Tá certo. já que você falou dessa questão do top 8, na temporada passada o Liverpool ficou em sétimo, com 23 pontos. Então, pensando nessa projeção que a gente fez aqui, o Liverpool já conseguiria, na 14ª rodada, ter um ponto a mais do que teve na temporada passada toda, certo? Então, assim, óbvio que é uma projeção, é com base numa média de pontos por jogo. A gente não tá falando que isso vai acontecer necessariamente. Mas, assim, seria algo muito, muito, muito bom. Eu não fiz a conta aqui Por isso que eu agora. digo que por isso que eu digo que pra mim o mais importante é como é que vai ser a projeção pra próxima temporada, né? Pra gente poder ter certeza que, ok, estamos no caminho certo. Perder Eu uma vou ver se eu jogadora no faço- máximo. Pode Depende- acontecer, né? Se o City chamar uma jogadora, vai ser difícil segurar, porque o Chelsea, por exemplo, da vida, que vai jogar a próxima Champions League, chama uma jogadora, mesmo que o Liverpool fala, não, a gente iguala o salário, ela pode escolher, não, eu quero ir no Projeto City. Ok. Sim. Acontece. Seria natural. Agora a gente sair perdendo. Sim. Agora a gente sair perdendo várias jogadoras, porque salário, porque não sei o quê. Se a jogadora demonstra interesse de renovar e a renovação não vem, aí Aí é complicado. Mas eu tenho uma pergunta para vocês que estão mais dentro. Isto aqui é pura especulação minha, só para provocar, que é as 2 derrotas de Liverpool no campeonato são em 2 grandes momentos, 2 grandes estádios do futebol inglês em geral. Até que ponto isso E influencia? um a gente foi roubado ainda. E um foi roubado. Mas eu pergunto isto, até que ponto vocês acham que isto pode ou não influenciar a nível das jogadoras sentir, ok, voltar mais exposta, porque o jogo foi na pausa das seleções e naturalmente há uma maior visibilidade. Até que ponto isso influencia, ou acham que neste nível já estão mais preparadas, não é por isso em específico, ou a influência é mínima mesmo, ou em poucas jogadoras no caso. eu vou Cara, eu deixar a acho Carol que falar, contra o porque eu não Everton- entendi a pergunta. Eu acho que contra o Everton, essa parte mental de ser num grande estádio. Ah, tá, jogar em grandes estádios, entendi. Foi essa. Pronto, está bem. E pós-data Ok. FIFA. Não, ela desrespeitou completamente. Não quis saber. Eu não entendi. O que é que esse burro falou aí? Não, é porque eu não falo português de Portugal, eu tava só tentando entender a pergunta. Ah, tá. Porra. Mas assim, contra o Everton, acho que fez uma diferença considerável muito essa questão da parte mental, porque deu pra perceber como o time tava nervoso. E tipo assim, foi um jogo mais ganhável do que contra o Chelsea, entendeu? Aí agora eu mesmo vou fazer meio que um contra-argumento do que eu talvez tenha pensado Não, na mas- pergunta da diferença do time, entendeu? Mas tipo assim, eu acho que contra o Chelsea, cara, não tinha mental que fosse fazer a gente ter um resultado muito melhor do que teve, do tipo, sei lá, 2-0, 3-0. A gente ganhou aquela temporada passada, mas eu acho que ali também foi um ponto muito fora da curva. Agora, contra o Everton, não, cara. Contra o Everton deu pra perceber muito nitidamente que o mental pesou. Você sai na frente, tem o gol anulado, que foi bizarro. E depois você toma um gol bobo. E aí o time acabou. A Gisele vai saber falar melhor do que eu desse jogo aí. Assim, o time entrou muito empolgado, né? Muito correto, fazendo tudo certo. Vocês assistiram o jogo? O que a gente sentia, até a Raíza estava do meu lado, ela falou, cara, a gente vai golear. Ela ficou com essa sensação no início do jogo. A gente vai golear. Entendeu? Já temos a Obviamente ela tá culpada. acostumada a frequentar. Empolgou. Obviamente ela tá acostumada a frequentar o Corinthians feminino. Então, ela tá acostumada com o time feminino que é outro nível.
Ela tinha que arrumar uma Mas... forma de falar das campeãs. Não, mas eu vou falar por conta desse negócio do casa. Tudo depende, porque, assim, sim, o Liverpool começou pro bem e pro mal, né? Eu acho que vai pro bem e pro mal você tá num grande palco. O Liverpool começou bem, e a partir do momento que tem o gol anulado, e uma bola na trave, e o Everton dá uma crescida, o time se perde completamente. E aí tá todo mundo assistindo, de novo não, né? Tem o rolê do de novo não, a gente vai perder de novo isso, a gente não vai ganhar de novo em Anfield. Sim. E aí eu vou fazer eu vou sempre fazer o parâmetro com o Corinthians feminino, porque é o time feminino que eu mais acompanho na história do futebol feminino, obviamente. Existia uma pressão, antes de ficar regular o time jogar na Neoquímica Arena, existia essa pressão para se jogar lá, e as próprias jogadoras falavam, cara, talvez ainda não seja o momento, e a gente tá muito feliz onde a gente tá, mas a casa do feminino é a Fazendinha, que é um lugar muito bom, e, enfim, é um campo muito bom, é muito bem cuidado, dá pra receber a torcida, é confortável na medida do possível, óbvio, quando a gente coloca nos parâmetros das arenas do futebol masculino não é a mesma coisa, mas para dentro da realidade do feminino, era o melhor lugar do Brasil disparado dos times femininos que tem a Fazendinha. Ter ali aquele canto que era delas, muito delas. Então ela se sentiu em casa ali. Então acho que depende de onde elas estão jogando. Pelo Liverpool estar jogando longe de casa, talvez o jogar em grandes palcos faça sentido. Mas ao mesmo tempo a pressão aumenta demais. A diferença é que quando o Corinthians feminino foi para a Neoquímica, estava muito pronto para essa pressão que seria. E o Liverpool talvez ainda não esteja. Então eu acho que muitas vezes sofre quando é a favor. Mas agora, quando é contra, né? Igual foi no caso lá no jogo contra o Arsenal. Só que contra o Chelsea também foi uma goleada. Então, mano, depende, entendeu? Eu acho que é muito. Uhum. É muito mais questão do momento do time do que qualquer outra coisa. Eu acho que qualquer jogador sonha em jogar em um estádio grande, com a torcida e tudo, e as jogadoras também. Não é diferente isso. Elas sonham com essa mesma coisa. E com certeza é muito mais especial jogar em Anfield ou jogar em um grande estádio, até para poder, eu imagino, para motivação, né? É muito diferente. Sim. Mas ali, naquele caso em específico, no jogo contra o Everton, falhou, mas eu não acho que tem a ver por conta disso que a gente falou. A gente ganhou contra o Arsenal na casa delas e tomou uma goleada contra o Chelsea na casa delas. E aconteceu o que aconteceu em Anfield. Esqueci disso. Depende muito. Esqueci disso, isso é um bom ponto. Mas não, eu acho que o argumento da Carol não foi contraditório, porque é perfeitamente normal a ideia da motivação de jogar em Anfield e de como um gol pode ter sido desconcertante, até porque se nunca venceu em Anfield, né? Então, pro bem e pro mal, né? O negócio exato, funciona. Exato, mas faz sentido. Mas não tinha lembrado do Emirates, e realmente. Mas o Emirates também pode ser a tal sensação, mesmo a nível mental, de descompromisso, não é? Se calhar a pressão estava no lado do Arsenal, não é? Pode ser isso também. Completamente. Mas pronto. Completamente. Boa resposta, fica esclarecido. Mas é um ponto interessante, porque, tipo assim, querendo ou não, é legal discutir essas coisas do time feminino, porque muitas vezes a gente acaba dando muito foco no time masculino, mas quando a gente vai ver, acho que tem muito mais discussão mais interessante sobre o time feminino também, até para analisar esses pontos, trazer mais informação pra galera, realidade diferente também, e que é uma coisa que a gente tem dado muito foco lá no perfil do Red também, né? Tentando trazer alguns conteúdos que não são tão simples de você encontrar, às vezes, ali na rede social, na internet, acho que, assim, de maneira geral. Só antes da gente trocar o assunto, eu acho que mais importante do que jogar em Anfield ou jogar em qualquer outro lugar é você ter de treinamento. Isso é o mais importante para jogadores, esse cuidado do dia a dia. E isso o Liverpool essa temporada conseguiu entregar. Então, eu acho que isso pode estar fazendo mais diferença do que a gente imagina. A gente fala assim, mais ou menos, isso aí mostrou que o clube talvez esteja agora começando a ver o time feminino com mais carinho, com mais cuidado e atenção, mas talvez a gente não esteja atentando a esse detalhe que talvez seja o que esteja realmente fazendo a diferença para um desempenho melhor do time. Mas muitos jogos em que a gente começa meio mal, o time tá melhor, assim, do mental. Ou não começamos tão bem, ou perdemos um gol, não vamos desmoronar. Foi um caso de Anfield, por todo o contexto, foi o caso do Chelsea, por todo o contexto que a gente já falou, mas de um modo geral o time está mais regular. E mesmo fisicamente, Gi, porque mesmo fisicamente, temporada passada, o Liverpool caía muito fisicamente no segundo tempo, assim, era uma diferença absurda, porque tentava começar o jogo naquela rotação mais alta e o time praticamente não existia no segundo tempo. Nessa temporada, tudo bem, você tem algumas entradas que são interessantes também, você tem algumas jogadoras a mais que dão, às vezes, características diferentes, conseguem dar, de novo, aquela energia que você precisa que o time tenha. Mas também, fisicamente, cara, o time melhorou demais.
quem não acompanha muito, pode até virar aqui pra gente e falar, goleou, mas foi contra o Brighton. Contra o Chelsea tomou uma goleada. Na Copa contra os rivais não conseguiu vencer. Mas a gente tá falando de um Liverpool que até temporadas passadas sofria contra todo mundo. Perdia de todo mundo. Então quando a gente fala que hoje consegue dominar jogos contra times de camisa menos pesada, né? Não, porque quando você fala de projeto do feminino é diferente. Então assim, se a gente tá numa temporada em que, tomamos uma goleada do Chelsea. O Chelsea a gente tá falando que é um dos melhores times do mundo. Se a gente deixou de vencer pro Everton, mas o Everton leva o feminino com mais carinho há muito mais tempo do que o Liverpool. Ok, a gente tá falando de... Porque assim, o Liverpool já venceu 2 vezes o campeonato inglês, mas nunca levou um negócio assim a sério, talvez lá no início. Tanto que a gente se desfez desse time, né? Por não conseguir renovar contratos, enfim. É toda essa Foi de história seguida, que a gente não já foi? comentou. Ou pelo menos foi de seguida o campeonato? Foi de Teve ali seguida, os uma... dois. Foi um bicampeonato, uma temporada atrás da outra. Mas é isso, do time que a gente, dos últimos anos, sofre pra todo mundo. Caiu pra uma segunda divisão, não subiu na primeira temporada, jogando, foi na segunda que subiu. Então, assim, a gente dominar jogos na primeira divisão do futebol feminino inglês significa, sim, uma evolução. Sim, acho que até também, voltando ao que a gente já falou no episódio anterior, que a gente também trouxe aquela questão da comparação de pontos nos mesmos confrontos. O Liverpool já conseguiu alguns pontos em confrontos que a temporada passada não conseguiu. Tudo bem, nesse caso do Brighton, o Liverpool venceu a temporada passada em casa e venceu agora em casa novamente. Só que uma coisa é você vencer por 2-1 contra o Brighton, outra coisa é você pegar o jogo, botar debaixo do braço e fazer 4 gols. E assim... Realmente, o Brighton teve uma outra chance ali, mais em bola parada no início do jogo, que a Mika teve que fazer suas boas defesas. Sim, só que depois desse momento de um pouquinho de domínio do Brighton, acabou, cara, acabou. Ele botou o jogo debaixo do braço e foi. Tipo assim, foi tranquilo, engrenou, fez gols, poderia ter feito mais, inclusive. É uma partidaça da Van de Sanden, como até o Duarte lembrou, né, dela. Aí você vê também a Sophie Hogg, 2 assistências, 1 gol. Então ela começa também a pegar mais confiança, que tava difícil de sair aquele primeiro gol dela. Então assim, as coisas parecem que estão também começando a se ajeitar nesse nível de performance além dos resultados, né? É isso. E agora? Vamos falar de Darwin. Tô louca pra falar de Agora a Darwin. gente tem que falar do Darwin. Tem que falar do Darwin. O cara já começa a dar pra FIFA, metendo gol lá na Bomboneira, jogando bem pra caramba, todo mundo falando da Ave. Acho que ele teve até, agora eu não lembro, teve gol que ele perdeu, não sei, que o pessoal tava sacaneando ele, como sempre fazem, Sim. mas aí minha memória tá meio ruim, não tenho nem certeza se isso aconteceu mesmo. Mas aí ele vai, faz gol pra caramba, volta pro Liverpool, entretenimento puro, entretenimento em campo com as maluquices dele, entretenimento fora, botando o dedo na mão, na cara do Careca. E, meu amigo, assim... Cara, eu tô perdida, assim. O Darwin, eu fico até meio perdida, nem sei o que falar, de tão caótico que ele é. O terror da América do Sul, cara. Todo mundo sofreu na mão do Darwin nessa data FIFA. Darwin Núñez, é ele, Acho que o foi contra a atrapalhado. Desculpa. Foi contra a própria Argentina, eu acho que ele perde um gol. Ele perde um cara a cara, não é também? Ele já perdeu piores. Né? Um chute cruzado, assim. Não é tão fácil, ele não tava no meio, ele tava vindo pela direita e dá um chute cruzado. E vai pra fora. É um gol. Hoje o Mbappé perdeu um gol parecido assim. Exato. E a seguir marcou... E depois ele faz 2-0. Faz 2-0 e no jogo seguinte bisa na partida. Né? Contra um adversário muito mais fácil, né? Que era a Bolívia, mas... Sim. Mas o importante é que não importa o adversário, ele deixou marca contra todo mundo. Exato. Mas, foi contra a Argentina. Ele fez gol contra a Argentina, na Argentina, na Bomboneira. Não é qualquer coisa. Exatamente. E já tinha marcado com o Brasil. A seleção que é a atual campeã do mundo, né? Exatamente. Na noite onde Messi estava em campo. Ou seja, Messi, Bomboneira, Argentina campeã do mundo. Era o cenário perfeito para a Argentina. Né? Enfim, só Darwin Núñez. Eu vi o Liverpool sempre posta, né? Quando os seus jogadores se enfrentam, colocou lá o Darwin versus McAllister. E aí alguém pegou e comentou. Um torcedor do Liverpool da Inglaterra comentou, nem vale a pena ficar acordado para ver o jogo. É óbvio que a Argentina vai ganhar. Claro que sim. Perdeu. Ele só não se lembrou que o Uruguai nessa eliminatória, né? Sim, com o Bielsa, mas ele só não se lembrou que existia ele. Acho que sim. É o primeiro Acho que está em primeiro na classificação, não é?
Veja agora. Não. É a Argentina que está em primeiro. O Uruguai vem em segundo. Por pouco tempo. Porque agora o Darwin engrenou, cara. E assim, Sim. sempre defendi Eu tô tá, pronta pra Duarte? comprar minha Eu tô pronta Sempre pra comprar defendi minha tá, camisa Duarte, do Uruguai pra Copa, porque o Brasil não vai. Mas Ô, eu louco. viste isto que aconteceu. Viste o que é que aconteceu agora. Eu sempre defendi, tá, Duarte? A tentar dizer que eu não era um defensor da Darwin Núñez. Quando eu sempre fui um defensor da Darwin Núñez. O Uruguai tem praticamente o dobro do ponto do Brasil. Aí é foda. Caramba. O Brasil tem 7 pontos, o Uruguai tem 13. O mais foda é que tem que forçar muito para não ir à Copa, né? Passa É, tanta gente. Tem que fazer um esforço, assim, homérico pra não ir pra Copa. Nossa, hoje eu tô com as palavras diferentes, né? Tá foda, mano. Veio idosa, completamente idosa. Sim, inspirada. Desculpa. Essa nem Mas Dom falando de Manuel. Darwin ainda, eu até falei, cara, o Darwin não tá guardando pro City, mano. Que saco, Não tá. tá metendo gol em todo mundo. Tem que guardar Não pro tava. City, cara. Não Não guardou. tava. E faz um jogo longe Ele do não seu guardou jogo. gol, mas ele guardou outra coisa, que foi botar o dedo na cara do Careca, que também, vamos lá, Não, né? Entretenimento. maravilhoso. Maravilhoso. Não entendi o que aconteceu. Eles vão se cumprimentar. Eles começam se cumprimentando depois do jogo, parecendo que tava tudo bem. De repente o Darwin aponta assim pro canto do campo, aí o Klopp corre pra segurar, eles começam a bater boca, o Careca faz uma cara de não sei o que está acontecendo. Aquela E cara o de Darwin Careca. Núñez fazendo o que todo mundo queria, peitar o Guardiola. Só o Mas Darwin, não é? teve que o Klopp, o Vitor Matos, o Pepe Linders pra separar os caras. Sim. É foda. Três. Mas É foda. agora, além da treta, obviamente teve jogo de futebol, né, gente? Que é o menos importante, vamos ser sinceros. Né? Não é tão importante quanto o entretenimento que o Darwin nos traz, mas a gente tem que falar sobre isso também um pouquinho, né? Empate lá no Etihad, de novo empate lá, pelo menos dessa vez não foi derrota, a temporada passada foi derrota, né? Mas mais um empate contra o City e só para registrar, o Klopp continua à frente nos confrontos direto contra o Careca. Olha, eu devo dizer que Importantíssimo. resultado melhor que a exibição, claramente. Vocês concordam? Sim. Sim, a gente Claramente, saiu com né? gosto de vitória e eles com gosto de derrota. Exatamente. E eu tinha conversado com alguns amigos antes que o Liverpool até podia perder este jogo, mas se deixasse uma imagem competitiva seria benéfico. Não é? Acabou que sai com o resultado positivo e a exibição não é tão positiva, mas deixa bons detalhes. Apesar de eu não ter curtido algumas coisas, deixa bons detalhes e eu acho que isso é um bom exemplo de como se calhar esta temporada é para ser levada mesmo dessa forma, é uma reconstrução daquilo que está a ser feito, como já vinhamos falando há imensos podcasts, estamos a falar desde o início do podcast, né, do projeto, e é nesse sentido que as coisas têm de continuar e depois ir ajustando. Acho que vocês também concordam que se notou um pouco a falta, né, do tal, se é para jogar desta forma, a falta do como é que vocês chamam a cabeça da área, acho que é assim, o volantão, Volante. destruidor. É o primeiro volante, o Pitbull. Faltou. Exatamente. Se for para jogar desta forma. Ninguém vai latir aqui, não? Ninguém quê? A Gisele Vai pegou. latir, porque eu falei Pitbull. Não entendi. Eu disse Mas que eu não... falta o Pitbull. Aí ela falou, ninguém vai latir? Ah, ok. Faltou o Felipe Melo, né? Claramente. Não, Felipe Pô, pelo Melo. amor de Duarte, Deus. você é muito brasileiro pra não pegar essa referência. Não estou a par. Mas os ajustes que na primeira parte foi do Salah vir ajudar mais o Trent. Eles exploraram muito por ali. Eu não curti muito da ideia de ter os 2-8 a saltarem à pressão e a deixarem muito espaço lá atrás, porque quando tu saltas para pressionar, automaticamente tens espaços que vão ser explorados e muitas vezes a defesa do City conseguia encontrar passos para o Bernardo Silva, colocava sempre o diabinho do Doku com o Trent, e o Trent, como toda a gente sabe, não é um exímio defensor e muitas vezes ele assustou. Pode não ter criado muito, mas assustou, e isso foi ali que o City criou as suas vantagens, e o City inclusive podia ter com outra finalização, outra a sorte é que o Julian Álvares estava num dia horroroso, que se ele tivesse um dia mais ou menos, eu acho que a gente teria perdido esse jogo. Também acho que é muito por aí. Mas eu vou ser defensora do Arnold no seguinte parâmetro, ok, ele não é um exímio defensor, mas o pessoal ficou falando, foi recorde de um defensor sendo driblado em um único jogo. Só que o drible que eles contam é tipo assim, jogou pra esquerda, jogou pra direita de uma vez, mas não avançou, não progrediu. Aí pronto, contou com o drible. Ele progrediu pouco contra o Arnold, que eu me lembro assim, claramente foi o lance do gol e nem foi ele, foi o Ake.
Mas teve um Foi lance ok. que ele conseguiu progredir na frente do Arnold. A maioria, ele foi, bateu, fez ele virar pra lá e pra cá, mas não progrediu, voltou. O Até passe ou porque encontrou uma linha. a função do Arnold era levá-lo para a linha, porque claramente ele tinha apoio por dentro. Não fosse o Salah, era também o Szoboszlai ou o Curtis Jones, que Sim. caiu mais no primeiro tempo. Mas eu vi realmente esse compilado depois que eles fizeram e a sensação que após o jogo acabar era que o Doku tinha feito um super, hiper, mega jogo. Eu acho que nós temos que separar aqui um pouco as coisas. Fez um bom jogo, atenção, claro que sim. Muitas vezes ele cortava para dentro e decidia bem, mas até que ponto isso é um drible para a estatística, não é? Porque isso depende um pouco É. também das plataformas que contam. Eu discordo o da Van parte do Dijk- drible. Ele Pois. criou muitas situações assim, não progredindo em cima do Arnold, mas colocando o Arnold pra balançar e servindo algum companheiro, dando Eu chamo isso assistência finta, ou né? cruzando. Exato. Isso para mim é uma Mas um finta. drible, E olha lá ainda. E olha Não, é lá. porque o Arnold às vezes fez figura de pateta com o corpo. Com o Doku é muito difícil tirar a bola. Isso aí toda a gente já sabe. Mas Sim, o ele não Arnold tenta, ele não dá o bote, ele só fica ali, vai pro lado pro é. outro, mas E fica enfim, ali meio a gingar, né? É feio, fica feio. Mas eu acho pronto. que ainda existe uma expectativa em cima do Arnold de um jogador que ele não é e nunca vai ser, e o mérito dele tá em outro lugar, tá em E foi mostrado, entregar em uma inclusive. outra coisa. Sim. Hã? E um mérito que ele tem foi mostrado, inclusive, no jogo. Foi decisivo. Pra variar. Sim, É. mas ainda existe uma cobrança em cima do Arnold pra ele ser um cão de guarda que, cara, Não é. quando o Guardiola coloca a lateral pra jogar por dentro, é óbvio que ele não é o primeiro, mas quando ele também de ter lateral jogando por dentro, é lindo, maravilhoso, nossa, e com um sistema de marcação diferente, é lindo. Aí agora fica tanto em cima do Darwin, do Arnold, Pronto. mas Pronto. a questão defensiva dele nunca foi ele 1 contra 1. Ele não pode estar nesse cenário de 1 contra 1. E se Sim. esteve ali, tipo, aquele risco calculado, né? A gente vai ter o Arnold assim, e a gente vai se defender assim. A gente já falou isso em outros episódios, inclusive, né? Que o Liverpool sempre teve meio-campistas para poder deixar o Arnold ser Arnold. Nesse momento, nessa temporada, não tem. E aí o 1 contra 1 é o risco calculado para se manter ele ali como lateral. Então, assim, é uma cobrança em cima dele para ele ser o que ele não é, ao invés de simplesmente desfrutar do que ele é. Eu acho que o Arnold sofre um pouco. Para já vamos colocar isto em pratos limpos, que é, há muitos jogadores que têm, que são diferenciados e jogam noutras posições. O Arnold é diferenciado e joga como lateral, que é uma coisa que não existe. Realmente és um jogador que do nada faz uma assistência com um passe de 70 metros porque ele se lembrou de colocar e a bola vai cair perfeitinha no pé de alguém. Não existe isso no mundo. Geralmente nós, quando vemos esses jogadores, são quem? São o Modric, são o De Bruyne, são o Vinícius Júnior, são todos jogadores da frente, né? Mas aquele é um lateral e então isso induz muito a ideia do ok, ele agora tem que jogar ao meio campista e ponto final, que é para, tudo bem, não está errado, não está certo, mas por enquanto ele encaixa bem como lateral e é nessa função que o estão a utilizar. A principal preocupação que tens de ter é ajustar para quando a equipa perde a bola, seres equilibrado, porque muitos laterais no mundo, não precisamos ir muito longe, podemos ficar no Brasil mesmo, o Marcelo. Agora que o Marcelo vai acabar a carreira em breve, não é? Ninguém se lembra se o Marcelo defende bem ou mal. Ninguém quer saber. Toda a gente... O que fica na cabeça é o Marcelo a atacar e a vencer Champions, não é? E o Marcelo nunca foi exemplo de nada a defender. Aliás, os ajustes no Real Madrid... os ajustes no Real Madrid sempre foram o Sérgio Ramos ou o Casemiro a defender aquela zona. Então, é um jogador diferenciado. Ponto final. E depois, quando nós temos jogadores desta categoria, que são perfeitos naquilo que fazem, em termos de função, nós temos que pegar em alguma coisa e o Arnold é muito mais escrutinado do que outros laterais que por vezes até cometem mais erros, inclusive dentro do próprio Liverpool há laterais que cometem erros similares e não são tão escrutinados porque o Arnold pronto, já ficou com essa fama e vai ser muito difícil tirar essa fama do Arnold. Mas eu lembro-me perfeitamente do primeiro jogo da temporada passada, quando o Mitrovic marca pelo Fulham em cima do Arnold e eu vi gente a dizer pois é sempre em cima do Arnold. O Mitrovic em cima do Arnold é perfeitamente normal no ar. O Mitrovic em cima de qualquer lateral. Qualquer qualquer lateral e zagueiro, né? Sim. Isso é engraçado, né? É exatamente isso. Nossa, o Vini Júnior em cima do Arnold. Nossa, só o Arnold sofre com o Vini Júnior, né? Ninguém mais. Que lateral que sofre quando o Vini Júnior vem pra cima? Nenhum. Aliás, porque o Arnold é ruim. Pois, aliás, agora toda a gente ficou feliz quando o Walker fez uma exibição, porque é muito raro realmente parar o Vini Júnior, né? E
Mérito do Walker e massa. Mérito do Walker. E siga. Próximo passo. Fez um jogaço. Exato. Mas o Arnold é mesmo aquela expressão que eu disse há bocado. O Arnold é um game changer. E aqui está. Se não é como, não é como assistência, é como finalização. Aquilo é a forma como ele orienta a bola e finaliza daquela maneira. Só os jogadores daquele nível são pouquíssimos no mundo. E o Arnold é esse jogador. Agora, eu tenho uma pergunta para vocês, que é: vocês sentiram que o Matip fez um bom jogo? Eu achei. Cara, sim. Pra mim vai ser um pouco complicado comentar muito esse jogo, porque eu não pude vê-lo como eu gostaria, né? Tava impossibilitada no momento do ao vivo e acabei não vendo muito depois. Mas pra mim foi um bom jogo, sim, cara. Assim, claro. Dos dois, Matip do sempre Matip tem aquelas, né? do Van Dijk, na medida do possível, Sim. porque ele, não igual o Gomes, mas tem hora que ele, como é que eu vou dizer? Ele é meio Adormece. lelé da cuca, tem hora. Ele é meio lelé da cuca, tem hora. Não sei se o caso dele é adormecer, é porque ele é lelé mesmo, tem hora. Pro Lelé bem e da pro mal. Ele é meio lelé Pro da bem e pro cuca, mal. Do pro mesmo bem e jeito que pro ele mal. pega e arranca. Do mesmo jeito que ele pega e arranca com a bola e vai lá na área do City. Sim, ele teve faz uma cagada jogada na que quase trave, sai já. gol. A jogada da finalização do Darwin de cabeçada, que o Ederson defende. Sim. É uma jogada Sim. que ele sai quebrando linha e vai e tal, e serve o Salah. Sim. Enfim, Só ele consegue, né? sim. Também. Mas eu Só que achei algumas vezes que ele teve que cobrir as costas do Arnold e atuar quase que como um Exatamente. lateral, aí sim, ele saiu do conforto dele e Exatamente. não foi muito bem, foi driblado e tal, e aquela coisa toda. Não foi, Exatamente isso. a cobrir o Arnold, ele não nota Não teve 6 tão ali, bem, é? não foi tão bem. É, sim. Porque a sensação que eu tive no jogo quando acabou foi: putz, mano, jogo péssimo do Matip, até porque o Matip teve várias perdas de bola a nível de passe, também mérito do City. O City apertou-me, pressionou melhor que o Liverpool, por exemplo, na minha opinião. Pois é, eu não gosto muito de falar só que o meu time foi mal. Eu gosto de falar do mérito do adversário. Cara, o City foi muito bem fazendo isso. Sim, Eu achei que o City foi muito bem no jogo. E a gente também acho que sim. ficou incomodado o jogo inteiro. Eles tiraram a gente da zona de conforto. Tem até uma pergunta que o Fred Caldeira faz pro Guardiola que eu achei perfeito. O jogo foi menos heavy metal do que o Liverpool Sim. gostaria, Sim. né? Até porque os Então, meio-campistas não têm as tais características que estamos sempre a falar, né? sim, o jogo foi a característica do City. O jogo foi confortável pro City. Sim. No Então, ritmo que eles quando queriam. coletivamente, quando coletivamente o jogo não está confortável para a equipe, começam individualmente também a ter algumas coisas. E o Matip, eu acho que assim, enquanto na zaga e tal, distribuição de jogo, não sei o que, eu achei que ele foi bem. Agora, o meu ponto que eu até falei, quando ele precisou cobrir o Arnold, ele teve dificuldade, porque eu achei ele meio lelé da cuca. Assim, algumas jogadas em que ele poderia, de repente, cobrir mais, esperar um pouco mais, sabe? Ser mais reativo ao que o atacante vai propor. Ele não tem muita paciência, ele quer tomar logo a decisão e aí não foi muito bem nisso. Aliás, no lance do golo ele podia ter feito melhor a nível de percepção do que estava a acontecer. O Haaland também atrás nas costas dele podia ter lido de outra maneira, né? Mas aí não vamos entrar nesse mérito. Porque a sensação que eu tive quando o jogo acabou foi: Matip fez um jogo bem abaixo do seu normal. E depois eu abri o Twitter e estava lá Matip Man of the Match para muita gente, entendes? E eu tive que ir rever porque fiquei mesmo com a sensação errada. E depois também cheguei a uma conclusão que é: ok, eu percebo porque é que isto aconteceu e é precisamente, percebo porque é que isto aconteceu, a minha sensação. E é precisamente isso que tu falaste, foi a nível de cobertura, ele não esteve bem. A nível de leituras, ele esteve bem. E é isso, nós temos que, quando nós vamos fazer uma análise, nós temos que ter atenção a saber separar as coisas e a saber analisar o contexto das coisas, porque realmente o Doku, pelo Matip, eu lembro que passou para aí umas 2 vezes, como se nada fosse, e ali, para mim, isso já era um indicador um pouco estranho em relação a isso, e depois ele ainda está envolvido na jogada do gol, né? Que o Haaland aparece nas costas dele e ele não tem essa percepção. Logo para mim a ideia ficava logo aí, o Matip não fez um bom jogo, mas depois ao ver novamente a gente tá acostumado com... Tá acostumado não, porque o Konaté nunca fica muito saudável, né? Não dá nem pra acostumar tanto. Mas o Konaté fazendo essa função de cobrir as costas do Arnold, ele vai muito bem. Exatamente. E eu fiquei com essa mesma sensação em relação ao Alisson. Porque o Alisson teve aquele lance que entrega a bola ao Foden, pronto. E depois escorrega, que é um azar. Não é uma questão... Não foi um erro técnico, foi um escorregar. Isso acontece. E olha que o Liverpool percebe bem o que é um jogador daquele nível escorregar. Ai, não. Por que você fez
isso, cara? Por que tu fez isso, mano? Eu tava de boa aqui. Mas agora, Não, agora já que ele falou isso, eu vou até falar, né, que o Guardiola deu uma entrevista depois, cornetando a própria torcida do City, porque só fica cantando essa música do Gerrard? escorregão do Gerrard, exatamente, do Gerrard. Ele só fica comentando esse escorregão. E ele fica tipo, tá, e aí? Que mais? Tô enjoado. Cadê o É barulho? Quando É canta também, torcida, né? né? Porque ele também Quando pediu canta. a torcida pra Quando cantar canta é mais só tapete. isso. Quando canta é foda. isso. Ele falou. Aí ele É falou, né? foda. Alguém perguntou, o que que você. Então, o que que você esperava da torcida do City? Ele, barulho. Aí é foda. E dinheiro, né? Mas Sério, cara? o Alisson. Só pra concluir essa questão da rapidinho da torcida, eu tava ouvindo o jogo no fone, tentando ouvir, né? Cara, só dava pra ouvir a torcida do Liverpool. Eu não tô de sacanagem. Só dava pra Não, ouvir a mas torcida só do deu- Liverpool. Não, é Mas verdade, sim. é verdade. É E verdade. foi, Fica, tipo, de fato. absurdo, cara. Absurdo. As E torcidas as da únicas Inglaterra vezes geralmente. que e as únicas vezes que a torcida do City se fez ouvir foi cantando pro Gerrard. E é, as Ou torcidas seja, da sempre sobre o Inglaterra Liverpool. geralmente. Pois, Exato. as torcidas da Inglaterra geralmente são melhores quando vão num jogo fora, né? Porque realmente É aí vão estranho aquelas. isso, é. É porque aí são os verdadeiros fãs, né? O estádio em si tem muito, a nível turístico é muito grande, então é normal não haver os turistas não saberem as músicas todas ou aquilo ser mais Sim. um espetáculo, um show do que propriamente aquela parte ultra, né? Mas em relação ao Alisson, que é, eu depois fui ver o jogo outra vez, né? E aproveitei para ver o Alisson e realmente o Alisson tem uma decisão, a decisão é boa, a execução não é boa contra onde o Foden depois recupera a bola e finaliza, e tem o escorregão que dá origem ao 1-0 do City. Mas no resto o Alisson esteve bem. E a sensação que nós ficamos, como ele tinha falhado nessas duas ocasiões, é ele com a bola nos pés não está confortável. E depois nós víamos o Ederson a colocar aquelas bolas todas perfeitinhas para os jogadores do City. Sim. E ficávamos mesmo, aí, bem, então um está perfeito a distribuição, o outro está péssimo. Mas não foi isso. Se vocês forem ver depois o compilado de jogadas do Alisson, vocês vão ver que ele decide muito bem e que está muito tranquilo a decidir. Só que a sensação que nós ficamos é essa. Obviamente que depois tem perdas de bola, passos que não têm chegada, mas também é tal questão, o mérito da forma como o City pressionou e o Liverpool tem menos soluções a nível ofensivo, a nível de passe, para o Alisson poder progredir. Mas pronto, fica só essa questão das sensações. Primeiro que o City ele é muito mais condicionado a deixar o goleiro confortável nessa situação do que o Liverpool. Deixar qualquer goleiro confortável nessa situação de participar dessa saída de jogo. Segundo que todo mundo sabe que o Ederson é sim melhor do que o Alisson com os pés. Pra mim é o único cenário em que o Ederson está acima do Alisson. O jogo com os pés. Eu acho que é a relação com bola, porque para ser sincero, eu acho que mesmo a nível de distribuição, eu acho que é bem pau a pau. Não, em relação ao nível de distribuição, sim, mas eu acho que tipo, o controle da bola quando tá nos pés... O controle da bola do Ederson, sim. Sim, o do Ederson é superior. Mas completa. Mas é só também. E o jogo do City é mais confortável pro goleiro nesse sentido. Exatamente. Carol ia falar alguma coisa. Só pra fazer um comentário assim, como eu comentei, eu não consegui ver o jogo direito. Então eu acabei ouvindo muito o jogo no fone. Então assim, essa questão que vocês falaram da sensação que se passa do Alisson, depois da primeira vez que ele fez uma coisa que ele aparentava estar inseguro, como eu tava ouvindo e não vendo, a sensação que eu tinha é que ele tava muito mais inseguro do que ele realmente tava quando você ouve a pessoa falando. Então, toda vez que o Alisson pega na bola, tem alguém chegando perto, mas que tá lá longe dele, é tipo, Alisson, abra um olho porque ele pode fazer alguma coisa aqui, inclusive nada. Sim, só que ele foi perfeito em todos. Ele tem aquele lance onde ele tá lesionado, que ele dá trivela. O lance do Foden e o lance do próprio gol. Tem a trivela também, mas aí supostamente ele estava lesionado, né? Tem o lance do gol do Rodri, né? Pra gente discutir aqui. O lance do gol do Rodri, que é invalidado por uma falta no Alisson. Mas não pelo Alisson, sim. É um lance... Não o quê? Não faria sentido falar disso. Isso é claramente falta, né? Então, sim. Os meus colegas de trabalho me juram que não foi absolutamente nada. Como nada. Não? Então ele literalmente agarra-lhe literalmente, quase, mas impede que ele consiga agarrar a bola tranquilamente porque está a tocar no braço. Como assim? Não pode ser. É engraçado que todo goleiro é intocável dentro da pequena área, exceto o Alisson. É isso. Para os brasileiros, obviamente. Não, qualquer lugar.
Eu vou, como corintiana, vou além. Eu vou lá pra 2013, naquele jogo que o Corinthians foi eliminado pro Boca Juniors no maior roubo da história da Libertadores, e se não for do futebol. E Em que tem um gol assim, que o Paulinho sobe, dá uma cabeçada pra dentro, eu não lembro quem finaliza, e a galera ficou, mas ele tocou no goleiro. Daí que tocou no goleiro, mas o goleiro é intocável. Assim, por muito menos, sabe, do que rolou ali com o Alisson. Então, assim, todo goleiro dentro da pequena área é intocável. Desde que não seja seja o Alisson. Não Porque seja o o Alisson. Alisson vai entender. Cara, e Eu até fez detalhe, o comentário, quando ele fazia alguma defesa, alguma coisa, agora o pessoal tá assistindo de TV desligado. e detalhe, Isso ficou, né? quem ficou. começou muito com essa história de ficar tentando tirar o Alisson da jogada, tirar ele mesmo, tipo, de bater nele pra ele sair da jogada, acontecia muito contra o Burnley, mas eu acho que uma das jogadas mais que eu lembro, assim, na minha mente claramente, foi contra o West Ham. Que É o West Ham, o Liverpool exatamente. sofreu um gol, porque o Alisson claramente sofreu falta, não teve revisão, não teve nada, o juiz literalmente cagou, e a partir dali, todo o time começou a ficar colocando um cara especificamente em cima do Alisson pra tirar ele da jogada, pra tirar ele com o corpo. Todo jogo acontece isso, e o City tá fazendo isso. Não é a primeira vez, não foi o primeiro jogo que eles colocam alguém ali em cima do Alisson pra tentar dar aquela empurradinha, entendeu? Temporada passada aconteceu isso também, que eu lembro. E aí, tipo assim, é igual teve até aquela jogada que ele pegou a bola, o cara vem tromba nele e ele cai dentro do gol. Os caras queriam gol naquele lance, pô, tá de sacanagem. É foda. E o Alisson não é bom, não é... Ele é bom, ele melhorou bastante, mas a principal deficiência dele era precisamente essa questão da saída dos postos para cruzamentos. Vocês repararem nos primeiros jogos, ele ficava muito mais do que fica agora. Também porque a Premier League é um jogo de muito cruzamento, né? Então teve que haver essa preparação. Mas isso é verdade. Depois do jogo com o West Ham, as equipas passaram, inclusive equipas que batiam como é que vocês chamam? O canto. Escanteio curto. Escanteio. Pronto. Não, mas em vez de baterem para fora, começavam a bater para dentro, ou seja, o pé natural, né? O canto do lado direito é o canhoto que vai bater. Precisamente que é para a bola fazer o arco. Atrapalharia o Alisson. Exatamente. Equipas mudarem a forma de bater a bola parada. Mas há aqui uma coisa que tem de ficar também esclarecida, que é o Salah, mais uma vez, acho que foi dos jogadores mais esclarecidos do Liverpool. Se eu tivesse a dizer aquele que mais me agradou foi o Salah, mesmo que ele não tenha criado praticamente nada. Ok, ele deu assistência, mas os outros jogadores, mesmo o Dias quando entrou, claramente são um patamar abaixo do Salah no que toca não tem como. a definição. Sabes porquê? Porque Não tem como. há ali momentos onde tu podes iniciar um contra-ataque e tanto o Jota como o Darwin não conseguem, não entendem, não têm esse entendimento que o Salah tem. E o Salah, mesmo sem fazer um grande jogo, atenção que o Ake fez um jogo brutal, para mim foi dos melhores do City a anular o Salah. O Ake é especialista nisso. Olha, para mim, Man of the Match seria o Ake. Pois, também acho que sim. O Bernardo Silva também fez um belo jogo. Mas a forma como o Salah compreende bem as coisas, ele está mesmo num nível absurdo a nível de compreensão daquilo que se passa, está acima dos outros completamente. E a jogada, obviamente que o mérito é todo do Arnold, mas mais uma vez é o Salah que faz toda a temporização para aquela jogada acontecer. E isso, eu sinto que se fosse o Darwin naquela jogada, ou o Luís Dias, ou o Jota, ou mesmo o Gakpo, eles partiriam para cima, né? Ou soltariam a bola antes. Soltaria antes, ou um passo para trás logo. Porque começa a movimentação dentro da área, ali já tinha alguma coisa a ser feito, e ele esperou. Sim, e aliás... aí o Arnold chega no espaço. Eu depois quem vi... é que alguém que vai pra... Alguém tá naquele espaço que o Arnold... O Gakpo. Exatamente. Ele vai... Ele sai dali pra receber o passe em profundidade e cria aquele espaço. Eu não sei se vocês viram... O Darwin ou o Luís Dias, ou eles tentariam ir pra frente, driblar ou qualquer coisa, ou eles tentariam o passe pro Gakpo. Exatamente, porque a solução era respeitar o movimento do Gakpo, né? Mas não sei se vocês viram, mas quem dá essa indicação é o Salah. Quem diz ao Gakpo para se movimentar é o Salah. Isso há uma câmara específica. Percebi isso. Pois, porque nós só temos a imagem de trás, mas há uma câmara de frente onde ele dá a sinalética do vai para o Gakpo, e o Gakpo faz a tal movimentação e abre o espaço para o Arnold depois de ter tranquilidade para finalizar. Mas ele está mesmo num nível absurdo na compreensão daquilo que faz, e não é tão brilhante, ele não precisa de ser tão brilhante. Obviamente que esta assistência não é tão brilhante como outras,
Mas é mais A uma. enfiada, né? Tipo assim, a dificuldade do passe não é. Mas Não a é. leitura da jogada é genial. Exatamente. E era só isso. Cara, Eu acho que também o Alisson faz uma brilhante defesa antes, que evitou 2-0. Ah, e precisamos falar do Gravenberch, né? A jogada começa O Gravamos, sim. com ele rapidinho. progredindo com a bola. Diga. Só antes de falar do Gravenberch, tipo assim, é louco, né? Porque vocês estão falando do Salah. A gente tava falando do Salah, tipo assim, como ele é um ponto tão importante dentro do time, porque por bem e por mal, às vezes. Eu sei que o pro mal que eu vou falar assim é meio que uma ocasião, uma situação aleatória que pode acontecer. Quem o Alisson procurava quando ele acabou sem querer escorregando e acabou ficando com a bola no pé do aqui, era quem? Era o Salah, Lógico. claro. Era o Salah. Mas isso era Eu até pensei indicação, né? nisso, né? Que eu falei, cara, que azar, né? O City já sofreu com esse negócio do Alisson conectar rapidamente o Salah. E aí, no momento que ele vai tentar isso, ele escorrega e vira gol do Manchester City, tipo, Mas em Anfield ele também escorregou, aliás. O Alisson, dolorido. quando escorrega, é golo. Só que deu certo. Existe. Só que Quando desta ele vez foi escorregou, foi inverso. gol, só foi o gol errado. Foi Não, mas inverso. tipo, é engraçado como o Salah é influente em absolutamente tudo. Absolutamente Sim. tudo. Inclusive, eu acho que isso era indicação, porque o Alisson nos primeiros minutos estava sempre a tentar procurar o Salah. Sempre. Ele recuperava a bola, a preocupação dele era a pressa, inclusive era essa. Mas Bernardo Silva chora. o Cancelo também chora. Foi ele que sofreu o tal gol em Anfield. Mas eu acho que não há muito também que se possa falar mais. Diria que há um ponto positivo que é para aquilo que foram as fragilidades do Liverpool a nível tático contra um City bem sólido, as respostas tanto do Matip como do Van Dijk, como do Tsimikas também, e do próprio Arnold, e do Alisson, obviamente, que foi sofrer um pouco. Né? Nós depois vamos ver e houve chances para o City, claro que sim, mas muitas dessas chances não aconteceram porque foram anuladas e houve essa estabilidade. E é importante que esses jogadores tenham mais consistência, porque um dos pontos que nós falámos foi, ok, a nossa defesa, além de maior parte deles se lesionar, há jogadores que não estão no nível, o Van Dijk não está ao nível que já se habituou, o Robertson está lesionado outra vez, né? Então temos que levar com o Tsimikas e o Arnold não é o perito nesse sentido. Então ter essa estabilidade é importante, principalmente em jogos como este, e é dar continuidade a isso, né? Fazer os ajustes necessários. Sim. É importantíssimo isso que você falou, né? Porque quando o Arnold, não, quando o Robo machuca, todo mundo fala, meu Deus, lateral tiririca, o que a gente vai fazer da nossa vida? E assim, óbvio, ele é muito mais instável do que o Robo. Óbvio, ele não apoia com a mesma qualidade que ele. Mas também não tá um Deus nos acuda como poderia ser, né? Como imaginar. Quem dera a muitas equipas ter um suplente como o Tsimikas. Eu nunca percebi ele é um reserva, né? Eu nunca percebi. Porque é como... Não podemos esquecer, ele é reserva. Exato, tu não desces um nível... É que se o Arnold não jogar, tu realmente sentes a diferença. Sentes uma coisa absurda. Sentes também pelo jogador com o Arnold. Mas é porque também tem uma diferença entre Arnold e Robertson, né? Claro, tipo claro, assim, exatamente. Claro que sim, mas então vou pegar o exemplo de outra equipa. Quando no City não joga o... Não, City não, porque o City faz muitas adaptações, né? City não dá, é complicado. Pode falar do Real Madrid mesmo, mas o Real Madrid também tem muito lesionado, é foda. Então, exatamente, mas quando os ok, sim. Em termos de qualidade que entram, eu prefiro os nossos reservas. Eu prefiro o Gomes. É nisso. Não, eu estou a falar sobre o Você vai falar, Gisele, o pessoal vai querer te matar se você defender o Gomes aqui. Quem não defende... a gente já falou em algum episódio, o Gomes tem TDAH, mas em termos de qualidade... Mas podemos falar do Gravenberch, então, que é um jogador é um jogador do caralho. Sim. É um jogador do caralho. Acho que a gente tem que falar também um pouco do Curtis Jones, nessa temporada, que é uma peça importante da gente falar, porque talvez o trio mais consistente que tenha se mostrado nessa temporada tenha sido, de fato, com ele, titular no jogo. Mas sem bola, eu achei um jogo interessante dele. Com bola, ele nesse jogo foi muito mal. Tem até uma jogada que viralizou depois, que até o próprio Liverpool postou, acontece no treino, acontece no jogo, que ele dá um giro de corpo muito bom, mas aí ele segura a bola. Se ele solta a bola ali pro Salah naquele momento, seria, assim, um negócio lindo e maravilhoso. Eu sempre disse aí ele isso. Segura e perde. Eu sempre disse que o Jones dá toques a mais na bola. E quando ele passar a decidir melhor, ele vai ser muito craque. Quando ele for um facilitador do jogo, né? Porque hoje ele amarra o jogo.
Aliás, eu Mas digo mais, eu acho que ele dribla muito bem e esconde muito bem o jogo. Aliás, acho que a principal característica dele é ele esconder o jogo completamente. A bola cai ali e ele não perde mais. O problema é que ele pode decidir melhor e não decide, não solta, não dá o passo ao lado, ou ele próprio às vezes está com o corpo completamente errado de propósito para enganar o adversário, recebe a bola, Sim. dá o giro, cria a vantagem espacial toda e em vez de dar o passo, não, continua a carregar a bola, carrega a bola, até se meter outra vez numa confusão e perder. Vocês vão reparar isso agora, vão começar a ver quando o Jones jogar mais. Ele pega a bola, recebe a bola, cria a vantagem toda, não aproveita a vantagem, esconde a bola, esconde, Não aproveita a esconde. vantagem, é isso. Ele faz, eu falo, caralho, jogadaça. Aí ele vai e faz merda. É foda. Isso é normal da idade também. Ele vai de 100 a 0 muito rápido, mas É foda. sim. Agora, a capacidade de progredir com a bola do Juan é algo que a gente tem que Já não valorizar lembrava. e... Juan. Já não me lembrava desse, sim. E o gol, não que, assim, nossa, ele foi decisivo no lance, a gente progrediu com a bola de outras formas, conseguiu quebrar a linha de outras formas. Sim. Mas é diferente o jeito que ele, É diferente, que ele joga. A gente não tem nenhum meio-campista, eu acho que com uma característica dessa, não é um jogador muito interessante. Esse é forma como ele craque. vai. Esse é craque. Ele é Eu craque. disse que o Jones, se melhorar isso, pode virar craque, mas esse aí é muito craque. Esse aí joga muito futebol. É a mesma coisa que nós não. Eu só espero pelo dia em que ele finalmente se estabeleça. Acho que ele ainda não está estabilizado. Eu acho que ele ainda não é peça fundamental. Mas nós vemos detalhes dele que não existem. Noutros jogadores, mesmo os melhores, pensares no McAllister, no Szoboszlai, que são jogadores que têm pormenores fantásticos, nenhum deles tem aquela atleticidade do Gravenert, né? Como diz o Careca. Olha, já estou a chamar Careca ao Guardiola. Ele tem aqueles Todo mundo vai te pormenores entender se você chamar de careca, fica tranquilo. Sim, também é verdade. Ele tem aqueles pormenores de controlar a bola com o pé direito e o pé esquerdo. Ia bem. É incrível, é incrível. E depois tem outra coisa que os outros não têm, que é ele tem muita atleticidade. Ele é muito bem fisicamente, é largo, E composto. coloca o corpo na frente, cara, que tipo assim, bate, tá ligado? Pode bater aqui. Ou tu vai fazer falta, porque tu vai vir igual um bonde em cima de mim, ou tu não vai conseguir pegar a bola, e é isso. É foda. E a Carol E disse até fazer falta é difícil, né? a Carol disse que o Gravenberch colocava o corpo à frente, mas ela só queria que ele... Do nada. Isso aqui tu vai, Gisele, isso aqui tu vai cortar. Não, mete o pi. Vou meter o pi. Caralho, eu tô vermelha. Eu tô sozinha em casa. Tela preta. Ai, Desculpa. deixa eu beber uma água aqui. Sorte da namorada dele. Duarte, Eu. Vamos seguir no assunto, né, gente? Vamos ser objetivo aqui. qual que é a sua Eu já não curiosidade? Qual que é a sua curiosidade desse episódio? Tô curiosa. Ok. Eu não tenho mais nada para falar, posso falar da minha curiosidade, até porque eu trago duas, ok? Vocês estão prontas? Não. Não são Jamais. engraçadas. Tá. Não são engraçadas, já podem ficar tristes, que não são engraçadas de facto. Mas são curiosas, vou falar de coisas tristes. Primeiro porque sei que há aqui uma vascaína presente, né? E eu estava a navegar no Twitter e há uma página nova que se chama Last Ever Touch, que significa, para quem não manja muito do inglês, que é o último toque do jogador pelo clube específico, não é? Não significa isto as palavras, mas o objetivo da página é este. E aparece um clipezinho do Coutinho no último toque que fez para o Liverpool. E esse toque, quero que vocês adivinhem, foi um passo, vou já adiantar. Foi para o nosso amigo... Pera. Tem uma segunda chance, não? Tem, vai. Foi pro Fabinho. Errado, mas está a começar a ficar próximo. Vai, Gica. Ai, Jesus. Não foi o Jesus também. E alguém que já saiu do Liverpool? Não. Mas era o meu... Ah, tá. Não? Desculpa, Última. Não foi última. Gica. Chamberlain. Foi o Chamberlain, exatamente. Foi um passo para o Chamberlain e a seguir ele sai aos 89. Gisele competitiva até no final. Sai aos 89, né? Sai no último minuto. E esse jogo foi com o Leicester no dia 30 de dezembro de 2017 e o Salah marcou 2 golos nesse jogo, obviamente, né? Mas aquilo que mais me surpreende é que o Coutinho nessa temporada, tinha 12 golos e 8 assistências em 20 jogos. Demonstrava como ele estava já realmente a atingir um nível que nós não vimos antes dele. Ele que era muito acusado de ser inconsistente e ele estava muito consistente. Também, né? E que nem depois, pronto, tomou a tal decisão. E outra curiosidade é que vocês certamente viram o golaço
do Alejandro Garnacho, né? Contra o Everton, pelo Manchester United. E, não sei porquê, mas os jogadores argentinos têm sempre tatuagens sérias. E no caso o Garnacho tinha uma tatuagem do Lincoln Burrows, que era um dos protagonistas do Prison Break. Vocês são idosos de certeza que já viram essa série. Quem não viu, aconselho mais. Considero das minhas favoritas. Eu que não sou de série, mas gosto bastante dessa. E o Lincoln Burrows é interpretado pelo Dominic Purcell. E o Dominic Purcell depois postou a tal imagem. Acho que postou o vídeo também do golaço. E depois no final tinha uma mensagem a dizer por favor, vem para o Liverpool. Ou seja, indicar que ele também é um torcedor do Liverpool. Pô, quando tu falou da bicicleta do Garnacho, eu achei que você ia falar da bicicleta do Benteke contra o United. Mas bem lembrado, bem lembrado. Isso é bem lembrado. E é isso, não é muito engraçado, mas é curioso. São curiosidades só, aleatórias. Foi um golaço mesmo. Assim, Foi um golaço. Um negócio bizarro de bonito, mano. Lembrou aquele do Rooney, né? Mas chega de falar até fizeram essa comparação, mas eu não acho que ele combina com o Liverpool, não. Eu também acho que não. Mas ele já tentou cavar uma vaguinha aqui, ficou um pouquinho foi pedir a camisa do Salah. Ele queria. Não estou a par dessa. Também não. Fofocas. No 4-0 contra o United no Anfield, na temporada também rolou o 5-0. Ao fim do jogo, ele foi atrás do Salah pra tentar trocar a camisa. Tem uma foto disso, inclusive. Ele era muito jovem, né? Ele devia ter aqui uns 16, 17. Isso já foi há algum tempo. E ele agora não está muito mais velho, né? Duas temporadas? Ele tem 19 agora, né? Enfim. Não sei a idade dele. Mas ele queria, né? E foi na época que ele tava com a situação contratual meio indefinida com o United, que estavam falando que provavelmente ele não iria renovar por opção dele, né? E aí saiu essa foto, aí saiu esse rumor, enfim. O ponto é que ele agora tá lá. Mas vocês falaram do Rooney, sim, eu acho que ele tem cidadania espanhola, não tem? Tem. Não sei. Ele tem cidadania espanhola, ele joga pela gente. Ele é fã do Cristiano Ronaldo. tem incomodação do Ronaldo. Não combina com o Liverpool. É foda. Acho que a gente pode excluir então essa possibilidade, né? Vocês falaram do Everton ali também, né? E do Rooney, enfim. O que me lembra da punição que o Everton sofreu, que não é um assunto diretamente ligado ao Liverpool, assim, completamente direto, mas o Everton foi punido, perdeu 10 pontos por conta de questão de fair play financeiro, e, assim, acho que isso é um assunto que tá todo mundo falando, né? O que vocês acharam dessa situação aí? Teve aviãozinho lá, falando da Premier League, no jogo do nosso jogo, né, contra o City, não foi? E também foi. Enfim, mas, pô, foi exatamente no jogo do Liverpool contra o City, passou um aviãozinho com a faixa lá dizendo que a Premier League é corrupta. Estilo, não sei se isso acontece muito. Eu assisti o vídeo do Fred Caldeira, não sei se vocês assistiram. Muito bom. Não. Onde ele fala exatamente sobre isso. Ele fala sobre a punição do Everton, ele fala sobre a comparação com o Manchester City e o próprio Chelsea, mas com ênfase no Manchester City. E ele fala da diferença, né? Que o Everton teve uma infração. Sendo apenas uma infração, foi fácil de olhar, analisar, julgar, sair a condenação e tal, e pronto, estar acabada. O do Manchester City, como a gente sabe, são mais de 100 infrações, 115. são mais de 100 investigações. 115. Então, é muito mais difícil, é muito mais demorada e todas essas coisas. Eu até fiz um tweet depois citando esse vídeo do Fred e perguntando com toda a minha leiguice no assunto. Se foi tão fácil pegar uma infração do Everton e colocar e julgar e condenar e tal. Será que não daria para dentro do cenário do City e do Chelsea ir pegando uma por uma e ir construindo, ou essas infrações tão entranhado uma na outra, uma leva a outra e é o conjunto que torna uma infração? De repente, quando você vai separar as ações por ações, eles fazem tanta coisa, né, para poder driblar as regras que não conseguiria pegar por aí, então é só o conjunto da obra mesmo. Mas eu entendo a frustração do Everton, né? Porque, assim, houve uma infração, você vai ser punido, ok, mas é muito frustrante você ter uma infração, ser punido, correr risco de rebaixamento e você ver o City, por outro, ter diversas infrações e acumular um título atrás do outro, sabe? Com infrações muito mais graves, que envolvem muito mais dinheiro.
o Fred estava falando que tem um limite que você ultrapassa de danos, né, entre faturamento que você gasta e etc e tal, e que o Everton, dentro desse limite de prejuízo, teve 19 milhões de libras. Isso. Então, por conta dessas 19 milhões de libras, você sofre uma punição desse tamanho. A punição máxima são 12 pontos, e eles acharam que pro Everton era 10. Então, assim, se a punição máxima é 12, pro Everton que tem uma punição por causa de 19 milhões, que a gente sabe que no cenário atual do futebol é dinheiro de pinga, você tomar 10 pontos na Premier League. Se essa investigação do City tiver uma conclusão, se o City for condenado e se for cumprir, porque ele já teve uma condenação lá que era pra ficar 2, eu não lembro também se for condenação, posso estar falando 2 merda anos aqui. sem jogar a competição da UEFA. A gente já sente toda vez que o Liverpool chega tão longe, e a gente sabe a dificuldade que é chegar tão longe, e tipo, 2 Premier Leagues que a gente perde por 1 ponto, e a gente sabe que do outro lado tem um clube óbvio, o Guardiola é gênio, óbvio, os jogadores têm o seu mérito, tudo isso. Cara, mas só que é isso, tipo assim, o Liverpool, por exemplo, chegou nessa temporada, na janela, e teve que pensar, cara, eu vou contratar o Bellingham ou eu vou contratar uns 4 caras? E o City teria contratado o Bellingham mais 4 caras, entendeu? Então, assim, e aí esses times vão e se enfrentam. Então, a gente que não sofre igual o Everton sofreu essa punição, sofre no sentido só de campo mesmo, né? Da gente ter perdido 2 Premier Leagues por 1 ponto, que doeram muito. Não dá pra tirar o mérito do Guardiola, não dá pra... Tudo isso tem que ser citado, obviamente. A gente tem aí o PSG como exemplo de que dinheiro não é tudo, né? Só que também não é nada. Né? Então, assim, o Klopp também tem seus méritos, mas não tem um cheque em branco igual o City tem. Aí tem a zoeira, né? Ah, Liverpool é ONG. Mano, não é. É um time rico. É um time que tá muito acima de muitos times em termos economicamente falando. É um time que poderia muito mais, mas que joga conforme as regras. Esses outros A gente clubes... sabe e joga conforme as regras. É igual o Chelsea fazendo uns contratos muito loucos com muitos anos, e que se eles fizeram isso, tem alguma brecha na regra que permitiu. Contornar a legalidade. A ilegalidade, no caso. E o Liverpool fica jogando conforme as regras, sem tentar burlar, sem tentar achar brecha, sem tentar nada. Então, é muito frustrante. Então eu entendo... Hã? Pode falar. E tem uma outra coisa também, que para ajudar na sua frustração. Tem um ponto muito importante nessa punição do Everton, que o Everton falou assim, ó, tá aqui, ó. Os nossos livros financeiros, sei lá como é que é o nome desse negócio, estão aqui. Estão aqui, vocês podem ver, tipo, é público, entendeu? E, se eu não me engano, no próprio vídeo do Fred Caldeira, ele também cita que o próprio Chelsea tá falando, ó, isso daqui é o que a gente tem de informação da gestão anterior. Exatamente para pegar essas informações e fazer o oposto que acontece com o City, que tenta obstruir de todas as maneiras possíveis qualquer tipo de investigação, entendeu? O então, Chelsea, no caso, a nova gestão chegou, a nova gestão do Chelsea chegou e falou, ó, a gestão anterior tem um buraco aqui inexplicável. Exatamente. Então, tipo assim, eu acho que isso aumenta ainda mais a frustração do torcedor do Everton, cara. Porque o time foi lá e mostrou, não, é isso daqui, é isso aqui. Se é pra punir, tá aqui, ó. Tipo, se fosse obstruir... E boa parte do prejuízo do Everton é por investimento em infraestrutura, né? O Goodson Park tá em reforma. Não, pô, tá inclusive quando eu tava fazendo... inclusive quando eu tava fazendo o tour em Anfield, o nosso guia lá brincou com isso, né? Falou, estão fazendo uma reforma, eu estive lá, tá lindo, tá maravilhoso, vai ser o melhor campo da Championship ano que vem. É foda. Vamos supor, ok, são muitas infrações, vai demorar muito. Vamos supor que demore mais uns 5, 6 anos, sendo otimista. Aí ele falou, o caso do City não tem nem punição, é capaz dele ser excluído da Premier League. Né? Enquanto isso, eles vão nem da Championship e tal, papapá. Mas enquanto isso, exatamente, eles estão empilhando troféu, dinheiro, não sei o que, papapá. Depois que se isso acontecer, o que vira esses campeonatos que passaram? Já era! Entendeu? Você não só se beneficiou disso, como você prejudicou um monte de gente. Porque aí a gente tá falando, tipo assim, então vamos voltar. E vamos tirar os títulos do City. Aí acontece o quê? Vamos supor que as 2 Premier Leagues que a gente perdeu por 1 ponto venha pro Liverpool. Ok, e a premiação? O City vai pagar pro Liverpool? Sabe? Aí o que foi rebaixado? Vai dizer, então não deveria ter jogado? Cadê a minha bonificação por não rebaixamento?
Hein, vamos É supor que o City não tivesse ali. O Liverpool poderia estar na atual Champions. Sim. É que isso prejudica o resto, é verdade. Isto, se calhar daqui a uns anos, o City vai ser punido, mas até lá é tudo aquilo que vocês falaram até agora. Né? Até lá, o que é que influencia daqui em 2033 o City sofrer uma perda de 200 pontos, sendo que já empilhou uma Champions e já venceu 70 mil campeonatos. Né? Pode Até que vencer ponto mais isso vai Champions influenciar? até lá. Claro. A gente vai simplesmente fingir que isso não aconteceu se tiver uma punição? Não dá, cara, pra simplesmente fingir que não aconteceu, entendeu? Foda. É foda, É mas muito também... complicado. É É muito foda, mas complexo. também depois entra. É complexo, porque depois aqui entra a tal questão que vocês também estavam a falar do mérito não só do Guardiola, mas dos jogadores que lá passaram, até que ponto isso seria justo depois retirar os títulos. É muito complexo, é mesmo uma coisa que. Não, justo seria. É igual eu falo, tem um mérito ali dentro, sim. Mas tem regras, tá todo mundo cumprindo, por que o City é especial e não vai cumprir? Aí é problema do City. Entendeu? Aí aquilo os ali foi jogadores montado? se virarem contra a instituição. Aquilo Sim, ali sim. foi montado burlando regra, entendeu? Sim, Ah, sim. os caras Sim, são toda a ótimos, gente sabia, eles têm vamos todo o mérito deles, ser mas eles só sinceros. estão ali juntos por conta Sim. do time fazendo besteira, entendeu? Então, pô, não Exatamente. Mas existiria toda a gente talvez sabe disso, Haaland ali, tá ligado? Nós sempre e são soubemos disso, vertentes- mas sempre fechamos os olhos. São Acho que é vertentes mais isso. diferentes também. São vertentes diferentes também. O City é investigado por fraude. E o Everton é questão Irregularidade, né? de saúde financeira mesmo. Exato, é irregularidade financeira. É bem mais sério o caso do City. Sim, Bem sim. mais sério o caso do City. Tanto que o Fred fala, quando sair uma punição para o City sendo negativa para o City, é algo desesperador em termos de você pensar em Sai instituição. do campo do futebol, cara. Tipo, vai pra parada criminal, tá ligado? Sim. Uhum. E eu não me admirava nada do City ir parar a divisões inferiores daqui a uns anos. 115 Amém. é muita coisa. Espero que sim. Amém. É, Até recuperar lá- o título a gente não vai, né? Isso que é mais frustrante. A gente continua disputando contra. Por mais Até que tenha os méritos, cara, é muita coisa errada. Não, mas sabe? até lá não, É. não viveste numa época quando o Klopp podia ter vencido mais. Estás a ver? E Pois é, alguém porque podia ao mesmo vir tempo que tem os méritos, você vai dizer que o Klopp não merecia ter mais de uma Premier League. Claro que sim. Entendeu? Então, assim, É os foda. jogadores, o Salah não merecia ter mais Premier Leagues? Ser uma É. lenda muito maior da Premier League do que ele vai ser de fato, pelo fato de até então só ter uma? É, exatamente. E vão questionar Tem. ele, quando for olhar pra trás, vão questionar, mas o Salah só tem uma Premier League. Mas por quê? O Fernandinho tem 4, 5, sei lá quantas, entendeu? É igual estavam E colocando isso pra entra, analisar. então. Ao mesmo tempo Tavam que, tipo assim, colocando- é injusto com os jogadores do City tirarem isso deles. Mas, porra, e os outros? Que trabalharam duro, não sei o que, papapá, e tiveram menos oportunidades, vamos dizer assim, do que o City pra É. ganhar, mas por um ponto? O mundo é Tem muita injusto, gente né? sendo prejudicada. E Né? olha só, O mundo é o injusto. nível de comparação boba. Aqui no Brasil, programa esportivo, foram colocar meio que uma comparação de currículo do Alisson com o Ederson. Por conta dessa questão de titularidade na seleção brasileira. Cara, é uma comparação mais imbecil que eu vi na minha vida. Não faz sentido. Não faz sentido. Tipo, mas é o Ederson mas ganhou não sei quantas Premier League. Foda-se. Aí é foda. Pronto. Aí é foda. Eu tenho E aqui o uma... Guardiola não tem cabelo. Pronto. Foi o que o Darwin falou pra ele na briga, inclusive. certeza. Eu tenho aqui me uma... contaram. Ele perguntou qual que é o shampoo que ele usa. Aí ele apontou porque ele falou, é o mesmo do Salah? Ele apontou assim, sabe, pro lado e falou assim, que shampoo você usa? É o mesmo do Salah? Ok, faz sentido, porque ainda por cima o Salah estava daquele lado. Sim, faz sentido. Exatamente. Para mim foi isso. Não preciso do tal... Acho que ele se chama Gustavo, que faz as duas... Ele... Né, não. Matei Leitura a pau. labial. É. Mas eu tenho aqui uma boa transição, que é, infelizmente a vida é isto mesmo. Nós assistimos a uma notícia recente do pai do Firmino a falecer e do outro lado o Tiago foi pai, né? Mas vamos focar do pai do Firmino, que ele teve recentemente um documentário e aparecia lá o pai. E eu não conhecia o pai, fiquei conhecendo o pai e a mãe no documentário e é sempre triste. Vou falar pra vocês, a gente tem um amigo, só pra contextualizar a galera, nós três nos conhecemos de um grupo de WhatsApp, que era o Bob Firmino. Mentira. Verdade. Mentira. Nós E lá tem o frequentamos, Cledi. não foi lá. Não foi lá. Lá tem o Cledi. É um pouquinho diferente. Beijo, né? Cledi. É. O Cledi tem uma foto com o pai do Firmino. Porra. Mano. Quando? Dá pra dizer isso. De 2018 5 a anos atrás, 2019. Nossa. Tem tempo. Tem tempo. Nossa. Ele tava assistindo o jogo do Liverpool no mesmo lugar que o pai do Firmino tava assistindo. Algum rolê assim, porque os dois são no mesmo lugar. E aí, ele tem uma foto com o pai do Firmino. Beijo, Cledi. O grande. E força, Conde. Firmino.
Não há muito que possamos dizer, né? Só lamentar. A gente sabe da recente- proximidade ali, mas... Sim, tivemos recentemente a questão do pai do Dias, né? E foram ali momentos estranhos. E embora o Firmino não jogue mais no Liverpool, mas será sempre uma lenda do clube, é sempre triste esta situação. E não podíamos. Assim, a história do passar. Liverpool e do Firmino estão relacionadas. Vai, Darwin, finaliza. Filha da puta, mano. Bom, então é isso. Mais uma vez, a gente falou de bastante coisa. Enfim, agradecer a participação da Gisele, do Duarte, todo mundo que ouviu. E a gente fica aí. Até a próxima. Caralho, ele botou a risada no meio do momento que eu tava falando. Eu me perdi completamente. Eu tava... Não. Esquece Carol por hoje. Não, é foda. Esquece. My idea was that to build Liverpool into a bastion of invincibility, like Napoleon had that idea. He would conquer the bloody world, And that's what I wanted, that Liverpool would be untouchable.